sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chá das 5. E hoje o meu convidado especial é o Dr. Paulo Caruso, que eu vou deixar ele se apresentar e ele falar um pouquinho sobre ele. Então, doutor, fale um pouquinho sobre você e como decidiu se tornar um cirurgião plástico. Tá bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Nanda. Boa noite. Então, meu nome é Paulo Caruso, eu sou cirurgião plástico. Eu decidi ser cirurgião plástico já na faculdade de medicina, lá no início, assim, no segundo, terceiro semestre de faculdade. Então, eu tinha um professor que era cirurgião plástico também, e aí ele era um cara muito legal, assim, muito gente boa, e eu comecei a acompanhar ele e vi os casos, assim, tinha bastante casos de reconstrução, e eu achei aquilo muito legal, assim, a satisfação que tinha. Então, aí eu comecei, não, acho que eu vou fazer isso aí. Vai seguir essa especialidade. Vou seguir essa especialidade. Ah, que legal. E quais são os principais procedimentos que tu realiza como cirurgião plástico? Quais são os seus favoritos? A gente divide mais ou menos assim, em procedimentos de consultório, mais de cosmiatria e procedimentos cirúrgicos, né? Eu particularmente gosto mais dos procedimentos cirúrgicos, que aí vão desde lipoaspiração, de prótese de mama, de reconstrução de mama, abdominoplastia, são várias coisas que a gente faz, então é bem diversificado. E eu acabo fazendo mais lipoaspiração e prótese de mama, e os que eu mais gosto também. São os que tu mais gosta. E como é que é o processo de formação e especialização para se tornar um cirurgião plástico? Quanto tempo leva? É longo. Eu imagino. Então, a gente faz 6 anos de faculdade de medicina, né? Depois residência de cirurgia geral. Eu fiz na época que até uns 2 anos atrás era 2 anos de cirurgia geral, hoje é 3, e mais 3 anos de cirurgia plástica. Nossa! Total deu 11 anos de formação, fora cursos, provas de especialização, tudo. Então é um processo bem longo, é uma carreira que a gente tem muita satisfação, mas é bem longo o processo. É bem longo? E a cirurgia plástica ela é frequentemente associada à estética, né? Mas ela também inclui procedimentos reconstrutivos, como tu disse. Você pode explicar, então, a diferença entre a cirurgia estética e a cirurgia reconstrutiva? Sim. Assim, a gente conhece mais até nas redes sociais, assim, o que aparece mais é procedimento estético, né? As pessoas querem melhorar a aparência, melhorar uma parte do corpo que elas não gostam. Mas a cirurgia plástica em si, ela começou na antiguidade, na Índia, com procedimentos reconstrutivos. Isso já tem um retalho que a gente reconstrói alguns procedimentos de fato, reconstrui de nariz, algum tumor, alguma malformação que a gente chama de retalho indiano, que ele tem mais de 1000 anos. Assim. Então a cirurgia plástica ela começou muito tempo atrás, não tinha Instagram, não tinha Facebook, ela era uma reconstrução mesmo. A essência da cirurgia plástica era reconstruir, melhorar tanto parte estética como parte funcional dos pacientes. Sim. E como que tu aborda a expectativa dos pacientes em relação aos resultados da cirurgia? Isso é bem importante, né? Às vezes é um pouco difícil, assim, tipo, o paciente chega com uma ideia que ele vai mudar totalmente ou que vai ter uma coisa que talvez seja irreal com o que a gente consegue fazer, né? Então a gente tem que conversar, tem que ter um diálogo com o paciente, ver qual é a expectativa daquele paciente, aonde que ele quer chegar com aquele procedimento e qual é a realidade. Inclusive, uma das coisas que eu mais penso assim, é que o paciente não pode perder aquela característica dele, mudar totalmente. A gente quer que ele melhore algumas características que não estão legais, mas que não mudar totalmente o paciente. Sim. Então, vai ficar estranho, né? Tem nem aquelas pessoas que fazem um monte de cirurgia plástica, um monte de procedimento, começam a mudar a face de uma maneira, por exemplo, com procedimentos de preenchimento. Sim. A pessoa nem se reconhece mais, ou coloca muito lábio, fica uma coisa muito artificial, né? Então a gente tenta sempre deixar de uma maneira que fique o mais legal possível, né? Sim. E quais são os desafios e as recompensas de ser um cirurgião plástico? Desafios são bastantes, desafios tem desde o início, assim, a gente fala que essas especialidades cirúrgicas, por exemplo, como cirurgia plástica, cirurgia vascular, urologia, todas elas são especialidades que a gente tem que passar por várias provas, né? Então, desde o início, assim, é bastante estudo, a faculdade de medicina é bastante estudo, as residências a gente tem que se dedicar bastante, então o desafio já começa aí. Eu me lembro que na cirurgia geral, na época da residência, teoricamente a gente faria 60 horas semanais, mas tinha semanas que eu fazia 120, 130. Nossa Senhora! Né? Plantão, ver paciente grave. Então mexe com tanto do ponto de vista
de cansaço físico como cansaço psicológico. Sim. E na cirurgia plástica também, mesma coisa, assim, tu tem que ter tem que estar com a cabeça bem boa no lugar para tu não, Sim. tipo, enlouquecer com aquilo ali, né? Porque é muito tempo. Imagina, muito tempo de trabalho. Muito tempo de trabalho, tu tem que lidar com as tuas frustrações, a frustração dos pacientes também. Então, sim, é bem complicado, assim, mas é muito satisfatório, né? Tu vê que tu conseguiu mudar a autoestima do paciente, melhorar a qualidade de vida, tu vê que o paciente ficou agradecido, aquilo ali é o melhor presente de todos, né? Sim. E quanto a riscos, como é que tu aborda com os pacientes a questão de possíveis riscos? Sim. Isso é outra coisa muito importante também de a gente falar, porque às vezes pensa assim, mas cirurgia estética. É tranquilo, ali faz uma lipinha ali. Sim. Não é. É uma cirurgia igual, tem todos os riscos que nem as outras. A gente sempre explica bem, previamente, vê se o paciente tem alguma patologia, por exemplo, tem pressão alta, tem alguma coisa, a gente sempre verifica tudo isso, faz um histórico do paciente, depois que a consulta é tão importante, a consulta pré-operatória, e sempre a gente aborda todos os riscos possíveis e tenta deixar o paciente da melhor forma possível para poder operar. Se o paciente tem alguma coisa que contraindique e é uma cirurgia estética, a gente sempre vai pensar antes na saúde do paciente do que na parte estética propriamente dita, né? Claro, sim, nossa. E como tu disse, né, a questão ali da Índia e tal, que começou há muito tempo atrás, com esses avanços tecnológicos, como que a cirurgia plástica mudou ao longo dos anos? Quais são as inovações mais, assim, legais, assim, que tu testemunhou? Nos últimos anos, assim, vou dizer de 2017 para 2018, tem muita tecnologia associada à cirurgia plástica. Ainda mais nessa parte que a gente fala de lipoaspiração e de retração de pele. Por exemplo, a gente usa alguns aparelhos para retrair pele, porque às vezes o paciente quer fazer uma lipo, por exemplo, só que tem flacidez de pele. Muitos pacientes antigamente a gente não conseguia lipar só, a gente teve que fazer uma cirurgia de corte, por exemplo, o paciente que dá para fazer uma lipo, mas teria que tirar a pele, porque senão ia ficar flácida. Sim. Hoje em dia a gente tem alguns aparelhos, tipo o Remove, o Body Tight, o Argo, são todos aparelhos que têm uma tecnologia associada, que tu consegue fazer uma lipo junto e passar aquela tecnologia que ela retrai a pele, ajuda a retrair. Claro, não é uma coisa, vai ser 100% de retração, tem pacientes que vão precisar da cirurgia de corte igual, mas são tecnologias que vieram para beneficiar esses pacientes, né? É bem interessante. E o que tu diria para as pessoas que têm medo de procedimento cirúrgico, mas que desejam melhorar a sua aparência? Eu diria o seguinte, claro que tem risco, porque é uma cirurgia. Sim. Igual, vou fazer uma cirurgia dentária, sempre tem um risco, risco anestésico, risco do procedimento. Mas a gente sempre tenta fazer a melhor forma possível, deixar o paciente com mais segurança possível. A gente usa todos os meios de segurança também, tanto pré-operatório como pós-operatório. Durante a cirurgia também nós usamos aparelhos para dar segurança, tipo bota de retorno venoso, meia elástica, as medicações do pós-operatório para tirar todos os possíveis riscos que esse paciente pode ter. Quanto tempo dura em média uma cirurgia, por exemplo, uma lipo? Depende. Pode durar? Pode durar 1h30, pode durar 3h30. Então tem cirurgias que elas são mais demoradas, depende do que... Por exemplo, hoje em dia a gente tem essas que a gente chama lipo HD, né? Que é lipo de definição. Dependendo da lipo, a gente pode demorar 3h30. Semana passada mesmo eu fiz uma lipo, um paciente jovem, assim, que treinava bastante, só que era vários pequenos detalhes. Então a cirurgia acaba que demora um pouco mais, porque a gente tem que ser mais detalhista para não ficar para ficar bem legal, né? Então, dependendo do paciente, pode demorar mais até. Entendi. E vamos ver, qual é o papel da cirurgia plástica na melhoria da autoestima e saúde mental dos pacientes? Eu acho que é fundamental, assim, para quem, por exemplo, o paciente tem uma queixa de, eu tenho uma mama muito grande, me sinto mal com aquilo ali, até às vezes para fazer uma atividade física, né? Sim. Então é bem interessante o que a gente consegue proporcionar para o paciente. Sim. Claro, guardando todas as expectativas, a gente tem limitações, a gente consegue melhorar bastante, só que a gente tem certas limitações que a gente não consegue chegar. Claro. Mas vai melhorar a autoestima de uma maneira bem interessante, assim. Eu faço muita lipoaspiração de uma patologia que é lipedema, né? Que é um acúmulo de gordura anormal em braços e pernas. Então muitas vezes os pacientes não conseguem nem calçar uma bota
passa a vida inteira, assim, tipo, desde novinhas, elas não conseguem botar uma bota, elas se sentem mal com aquilo ali, porque é uma perna um pouco maior do que o normal. A gente faz a lipoaspiração, a gente fica com uma perna fina e, tipo, é muito gratificante para as pacientes, elas se sentem muito bem. Então, é bem interessante, assim, a autoestima, poder usar uma saia, poder usar uma calça, uma legging, que eu não conseguia usar antes. Sim. É bem interessante. Bah, que legal. E a longo prazo, né? Como que esses impactos físicos e emocionais, quais são os impactos físicos e emocionais a longo prazo que uma pessoa pode ter? Eu acho como assim, é que tu oferece um suporte pós-operatório? Sim. A gente tem um suporte pós-operatório, a gente inclusive trabalha com uma equipe nutricionista, fisioterapeuta, então é um processo que a gente quer que o paciente faça aquilo ali pro resto da vida. Claro. E outra coisa assim que é bem interessante que acontece, a paciente vai lá, por exemplo, vou te dizer um exemplo, eu tive uma paciente de 50 anos mais ou menos, e ela tinha pele sobrando, pós-gestação, na barriga e tudo mais, fez abdominoplastia. A paciente agora virou malhadora, assim. Ela se sente tão bem com aquilo ali, ela tá treinando direto, se cuida mais. Claro, porque a gente quer manter, né? Sim, se sente melhor. Doutor, nem imagina como eu tô me sentindo melhor depois da cirurgia. Que coisa boa. Coisa boa. E quais os mitos comuns sobre cirurgia plástica que tu esclareceria? Mitos comuns? Acho que um dos mitos seria, né? Que às vezes tem gente que acha que é desnecessário. Sim. Um mito que tem, bem importante, que tipo, a pessoa acha que aquilo ali vai fazer uma cirurgia vai ser pro resto da vida. Sim. Né? Então, assim, se não se cuidar, se não fizer as coisas certinho, não é pro resto da vida. Sim. E, por exemplo, outra coisa que tem assim, a gente faz cirurgia de face, né? Uhum. A pessoa faz a cirurgia de face, fica bem esticadinha, lift facial, né? Ritidoplastia que a gente chama. Fica bem esticadinha, vai ficar assim pro resto da vida. Não, vai o tempo e a gravidade, elas são imbatíveis, a gente não consegue, né? Então, vai precisar no futuro fazer alguma outra cirurgia, ou se não se cuidar direitinho, vai voltar a ter gordura localizada. Então, claro. Tem mitos. Sim. Né, que são... E dá pra fazer de novo mais adiante, sim. Dá pra fazer de novo. Sim. E existem casos em que tu se recusaria a fazer um procedimento? Vários. Várias vezes eu já recusei. Sério? Sério. Por quê? Eu acho assim, primeiro, acho que cirurgias combinadas, por exemplo. Muitas vezes eu peço para o paciente, não, a gente vai ter que fazer a cirurgia em 2 etapas, programar a cirurgia, porque às vezes são cirurgias muito grandes. Tá. Por exemplo, a partir do momento que passa de 4 horas e meia de cirurgia, 5 horas, eu já contraindico. Porque o risco cirúrgico é muito alto. O risco cirúrgico, o risco de infecção, o risco de cardíaco. Embolia. Exatamente. Então a gente prefere prevenir isso aí. Claro. Diz, não, eu vou primeiro cuidar da tua saúde do que da tua parte estética. Sim. E outra coisa também, pacientes com ideias assim que são irreais. Exatamente. Tem pacientes às vezes que querem mudar tudo, que querem... Chegou com uma foto, eu quero ficar igual essa pessoa aqui. Existe. Então a gente contraindica, a gente tenta orientar, dizer que não é assim que funciona. Mas já aconteceu várias vezes de contraindicar. E como que tu lida, assim, nas redes sociais? Eu vejo que tu aparece muito nas redes sociais, né? Como que tu lida com a percepção pública da tua profissão? Eu nas minhas redes sociais, eu tento ser o mais... como é que eu vou te dizer? Mais sincero possível e falar o que a gente... Tentar orientar o paciente. Eu não gosto daquela situação de, tipo, parece que tu tá querendo vender uma coisa que tu não consegue ser realidade. Então eu prefiro, nas minhas redes sociais, orientar o paciente o que pode ser feito, como é que funciona esse tipo de cirurgia, onde que a gente consegue chegar. Então, assim, para o paciente é uma pessoa leiga, né? Ela não sabe como é que funciona aquilo ali. Então, às vezes, tu pode ficar com uma falsa sensação de que aquele procedimento é bom para todo mundo. Sim. Não é, né? Então, eu prefiro ser ter uma rede social que mais oriente o paciente do que seja uma rede social com uma ideia milagrosa de que todo mundo vai mudar, né? Sim, é isso aí. E que conselho tu daria para alguém que está fazendo medicina e que quer seguir a carreira de cirurgião plástico? O conselho que eu dou é estudem bastante e vai ser difícil, é cansativo, tem horas que dá vontade de desistir, principalmente na residência. Bah. Tem dias que tu pensa assim, lá não é pra mim.
Não é pra mim. Mas aí tu vai lá, baixa a cabeça, trabalha, que dá certo. Uma hora dá certo. Dá certo. Porque há bastante horas, né, de residência, que nem tu disse, tu fez o dobro praticamente. Isso, é bastante horas, bem cansativo e tem toda aquela coisa psicológica na cabeça, né? Porque tu tá num meio que... tu é um residente, tu não sabe as coisas bem, e aí teus chefes querem que tu faça as coisas da maneira que eles querem que tu faça, e tu não sabe direito. Porque como tu fez a residência em cirurgia geral, Sim. Tu teve que fazer cirurgias das duas coisas. A gente fazia tudo. É obrigatório tu fazer. Tu faz cirurgia de abdômen, vesícula, hérnia, emergências cirúrgicas. Então são pacientes graves, né? Então a gente precisa passar por isso para depois passar para a especialidade. Aí quando a gente termina a cirurgia geral, a gente pode escolher ou ficar cirurgião geral ou fazer uma outra especialidade, tipo cirurgia plástica, cirurgia vascular, cirurgia digestiva. E aí tu presta outra prova para fazer a especialidade. E aí depois que tu termina a especialidade, tu faz uma prova de título ainda para ter o título de especialista. Né? Então são várias etapas. É bem puxado. Bem puxado. E tu atende em Porto Alegre? E aqui? Em Porto Alegre aqui. Em Garibaldi? Eu atendo aqui em Garibaldi, eu atendo alguns dias da semana e em Porto Alegre outros dias. Então eu opero aqui em Garibaldi e lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre tu tem consultório? Tu atende? Sim, tem consultório e eu opero nos hospitais no Blank, no Bem de Deus. E aqui eu tenho consultório aqui e eu opero no Hospital Beneficente São Pedro. Que legal. E qual foi? Tu tem um caso assim que pode dizer que é o mais gratificante que tu teve na tua carreira? Ou mais do que um? Tem vários. Mas assim, uma coisa que me marcou muito, né, era nem cirurgião plástico ainda. Eu morava em Santa Maria, fui servir na aeronáutica lá. E eu trabalhei numa cidade de Taquis. Olha! Eu era, tinha 2 anos de formado. E eu trabalhava na Força Aérea e tal, e aí eu tava lá no dia, eu era médico sobreaviso. E aí fui ajudar no dia, foi muito tenso, assim, uma coisa muito pesada. Ajudei a transportar os pacientes para Porto Alegre e foi muito marcante na minha vida isso aí. Então, meu Deus! E a sensação de poder ajudar naquele momento ali acho que foi o mais impactante, assim. Eu acredito. Só que até hoje eu falo, assim, é bem uma sensação, chega a dar uma coisa taquicardia, assim, porque foi um momento, assim, inexplicável, assim. Tanto que depois do dia, eu fiquei 24 horas trabalhando direto, assim, tenso, cheguei em casa e, assim, precisava chorar, porque é uma sensação muito, muito, muito ruim. Mas poder ter ajudado foi muito gratificante. Eu imagino, meu Deus do céu. Não sabia disso. E como que tu equilibra o desejo de satisfazer as expectativas dos teus pacientes e com a importância de fornecer tratamentos seguros e realistas? Eu acho que isso aí é mais diálogo. Tu tem que ter uma boa relação com o paciente. Sim. Tu tem que conseguir que o paciente, expresse aquelas coisas que ele quer e a gente tem que, como médico, pontuar onde a gente consegue chegar e o que a gente pode fazer por ele, assim. E tem que ter um bom diálogo. Eu acho que o essencial na medicina, em qualquer área, é tu ter uma boa relação médico-paciente. Se tu não tiver uma boa relação médico-paciente, tu não vai conseguir ter um bom tratamento, tu não vai conseguir ter um bom resultado. Sim. Tu pode até ter um bom resultado, mas é insignificante perto do que a gente tem com aquela relação boa, que tu conseguiu fornecer um bom tratamento para o paciente e ele está satisfeito com aquilo ali. Claro. Isso é a parte mais importante, assim. E quais são as suas esperanças e expectativas para o futuro da cirurgia plástica? Eu acho que a cirurgia plástica está entrando numa era muito tecnológica, assim. Então está surgindo muitos aparelhos novos, muita tecnologia, muitos produtos novos que vão ajudar ao cirurgião a poder ter um melhor resultado e a satisfação tanto do cirurgião como do paciente. Então acho que é uma área da medicina que está surgindo muita tecnologia. Sim, a tecnologia, na verdade, ela evoluiu muito rápido, né? Muito. Tu mesmo disse ali, né? De um tempo pra cá. Desde, assim, é o que eu falo, assim, mais ou menos 2017 pra cá, que surgiu muita coisa nova, assim. Então, que está auxiliando muito, tanto um resultado bom, como até a melhora, a conforto cirúrgico pro cirurgião.
E hoje tu faz doutorado. Sim, faço doutorado também. Não, ainda faz doutorado. Gente do céu. Eu faço doutorado lá na PUC e a gente a gente tem um trabalho sobre reconstrução de cartilagem de orelha de criança. Meu Deus! Então a gente está tentando fazer algumas coisas para reconstruir a orelhinha mal formada de criança. Então a gente tá fazendo um estudo para isso. Então mais isso ainda, mais. Então a tua tese é sobre isso? Isso, sobre isso. E o mestrado tu fez sobre o quê? Não, eu fiz doutorado direto. Ah, direto? Uhum. Como assim? Porque na faculdade eu estava sempre envolvido em pesquisa, assim, eu era bolsista de pesquisa e a gente publicou bastante coisa na faculdade, então eu tinha bastante artigo. Ah, e tu pulou mestrado. Eu pulei mestrado direto. Mas olha só, eu nunca tinha visto essa de pular mestrado. Eu fiz mestrado também, mas eu não consegui encarar o doutorado ainda. Mas é difícil, puxado. É puxado. Mas, cara, é bem legal, assim, eu gosto bastante de estar nesse meio acadêmico, assim, acho que Sim. é bem satisfatório. E tu já pensou em dar aula também? Sim, eu penso no futuro, terminando o doutorado, dar aula na faculdade, mas vamos ver. Mas olha só! Se eu vou aguentar tudo, né? Vai, com certeza vai. Então tá, eu vou agradecer a tua presença aqui hoje e eu quero que tu deixe teu contato, tuas redes sociais, teu telefone, enfim, onde tu atende, para quem se interessa em saber mais sobre a cirurgia plástica. Eu agradeço o convite, foi bem legal o papo. Quem quiser conversar comigo pode chamar direto no Instagram ali, @Dr. Paulo Caruso, Dr. Paulo Caruso. Aí ali tem contatos, tem tudo, tem bastante explicação sobre cirurgias, sobre as coisas que a gente faz. É bem legal ali, quem quiser conversar. Ele posta bastante coisa. Eu posto bastante coisa. Então tá, muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. E boa noite, bom dia, boa tarde, não sei em que horário você está nos assistindo. E vejo vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.